E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Verdade, Carol. A gente falou um pouquinho sobre cenário econômico e político. Eu, no momento, só vejo duas vias. Não sei se você enxerga uma terceira via para o ano que vem de candidato presidenciável. Vamos supor, eu queria criar dois cenários aqui. Lula ganha as eleições, Bolsonaro ganha as eleições. Se você tiver uma terceira via, pode falar também. Como você enxerga que o mercado Bolsa de Valores vai estar aí com um vencedor A ou B? Bom, acho que o primeiro de tudo é sempre o contexto, né? A gente olha, às vezes, aquela situação e fala assim, nossa, tomaram essa decisão, ou fizeram, ou ele foi eleito. Mas é como chega até lá, né? Então, o que vai impactar muito a Bolsa é como a gente vai viver o próximo ano. Eu acho que, não minha, mas é a expectativa do mercado como um todo, que tivesse uma terceira via. Por quê? Porque primeiro que é saudável, né? Então, é igual o mercado. Quanto mais concorrência, mais saudável fica, porque as empresas são obrigadas a melhorar. Então, se você tem apenas 2 candidatos e você não tem nem o risco de uma terceira via, vai ficando cada vez mais difícil de você ter uma exigência até dos atuais políticos se movimentarem, dos partidos se movimentarem para fazer coisas melhores. Inclusive, não que eles não vão fazer, que esse é o papel deles, né? É o que a gente espera, inclusive. Mas que é mais difícil justamente de você criar esse desconforto. E é no desconforto que cresce. E é o que nós precisamos. Eu acho que assim, a gente tem que provocar. Eu acho que é um papel nosso da sociedade de ter não só uma terceira, mas uma quarta, uma quinta. Eu acho que a gente tem que provocar mais pessoas a falarem sobre política. Porque assim, se for ver, eu não sei vocês, mas a nossa geração aqui, né? Eu tô falando como nossa idade aqui, não tem interesse de política. No sentido de não quer se candidatar ou se filiar porque existe uma mancha, existe uma sensação ruim de que você, entrando pra política, você tá querendo fazer algo errado, ou que você não tá levando a sério, ou que você tem muito mais coisas importantes para fazer empreendendo do que você estando na política. Então é importante da gente falar que a gente precisa criar novas vias, a gente precisa incentivar mais as pessoas a participarem, porque senão a gente vai aí, a longo prazo, cada vez ficar pior, né? Não tem como melhorar se você não tiver mudanças e você não tiver essa renovação que precisa acontecer. Então eu gostaria, essa é a minha torcida, que a gente tivesse não só a terceira, mas a gente tivesse quarta via. Eu não vou entrar em detalhes de quem eu preferia, porque eu ainda acho que a gente está muito cru em relação até o discurso que está sendo feito, né? Então você vê ainda muita mudança de discurso, de afiliação, do que vai acontecer. Ainda está muita neblina para dizer o que vai acontecer pro ano que vem, né? E vale lembrar, né, historicamente, daí falando de 16 anos de bolsa, eu nunca vi uma eleição tranquila. Eu não sei que mundo que as pessoas vivem que elas falam que, não, mas esse ano vai ser turbulento. Eu falei, gente, sempre é turbulento. E sempre tem novidade. Todo ano. Todo ano, e ainda mais porque as pessoas acabam, né, até nas campanhas, muitas vezes jogando baixo, né, querendo ressuscitar histórias e atacar e etc. E as discussões muitas vezes saem da questão técnica e vai muito para o lado pessoal, que é algo que precisa ser melhorado. A qualidade das discussões políticas precisam ser melhoradas nesse sentido. Então ainda é muita neblina para dizer o que vai acontecer. A única certeza que a gente tem é que vai ter muita turbulência. Para o mercado, eu ainda não acredito que a gente vai ter grandes mudanças drásticas, independente de quem ganhe. Um exemplo disso foi recente, até a questão da possibilidade do Lula ser candidato, quando a gente, lá atrás, antes, né, de toda a situação, a possibilidade, o mercado não reagiu tão negativamente quanto as pessoas esperavam. Então, também vale lembrar que a economia brasileira, que a situação do nosso país, ela hoje é muito mais sólida do que era há muitos anos. Então, uma única pessoa não consegue destruir um trabalho feito por tanto tempo. Então, é importante dizer que a gente não vai ter grandes mudanças drásticas nesse sentido, né? Acho que tem muita discussão a respeito disso. Mas, óbvio que o que espera é que quem ganhe faça uma boa gestão, respeite o teto dos gastos, que foi a maior discussão desse ano, que tenha um controle da inflação e que a taxa de juros não saia de uma para outra sem um aviso prévio, digamos assim. Tão que o mercado, rápido, né? Exato, que o mercado consiga assimilar o que está acontecendo e que não seja uma surpresa a cada semana. Então, independente de quem ganhe para o ano que vem, para os próximos anos, a gente tenha uma liderança, eu acho que a consciência que essa liderança precisa ter, que o mercado precisa ser parceiro. E para o mercado ser parceiro, ele precisa entender o que está acontecendo. Para onde a gente está indo?
E daí a gente consegue ir junto. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que ainda existe muita falha de comunicação entre as questões políticas e o próprio mercado financeiro, que acabam atrasando a vida da Bolsa Brasileira, por exemplo. Né? A saída e entrada de capital estrangeiro, toda a situação que a gente passou durante esses 2 anos de pandemia. Você falou uma coisa importante, que eu, Carol, vejo como muito importante. Política é um assunto que, para mim, tem que ser debatido, claro, com bons argumentos, né? Bons fatos, para que a gente não se ataque, porque a intenção é a gente se respeitar. Mas você falou uma coisa muito importante, a gente ainda não tem a visão dos projetos, a gente ainda não tem... A gente, quando vota, e a gente tem que saber muito bem em quem a gente vota, quais são os projetos que aquela pessoa traz, entender todo o contexto, porque não é só um presidente, tem todo um congresso, e as pessoas brigam muito por política, e aqui a gente fala de uma maneira para ter um debate positivo, né? Então, muito legal você ter falado isso. Agora, Carol, me fala uma coisa, falando em polêmica, porque sempre tem uma polêmica, saiu, né? Em revista, day trade é cocaína, sai muitos fatos sobre isso. Pesquisa da GV, que é muito respeitada, 1% dos day traders ganham dinheiro, o resto não. O que você tem para falar sobre isso? Bom, a primeira coisa, como né, eu sempre afirmo, né, a pesquisa ela precisa ser, óbvio, ela é respeitada e a FGV não tem nem questionamento a respeito disso. Mas precisa entrar mais no detalhe. Essas pessoas que estão fazendo day trade, qual é o conhecimento que elas têm? Acho que a primeira coisa é essa, né, de você justamente ter um processo onde você consegue avaliar o nível de conhecimento que tem, porque daí essa pesquisa, ela vira de algo que só critica para algo que colabora com uma evolução. Porque daí eu posso dizer, olha, eu preciso ter esse tipo de conhecimento para que eu possa ter esse sucesso. Então, se 1% teve sucesso, primeiro que não é impossível, porque se tem alguém que teve sucesso, ele pode ser feito. É o que eu penso em relação ao empreendedorismo. Então, é a mesma coisa que eu pensei quando eu fui correr maratona. Quantas pessoas correm maratona? Menos de 1% da população. E daí, quantas pessoas correm? Muitas pessoas tentam correr, muitas pessoas desistem de correr, muitas pessoas se machucam correndo. E eu tô comparando isso por quê? Porque quando eu vi, né, a primeira maratona que eu me inscrevi foi a de Miami, 25 mil pessoas numa maratona, se inscrevendo para correr uma maratona, você fala assim, cara, se tem tanta gente assim que corre, não deve ser tão difícil assim. É possível fazer. Mas o que eu preciso? Eu preciso ter um treinador, eu preciso acordar e treinar direito, eu preciso dormir direito, eu preciso me alimentar direito. Então, uma combinação de coisas que vão fazer eu ter sucesso. No caso da pesquisa, ela não vai muito a fundo de qual nível de conhecimento que essas pessoas têm, como a gente já falou, porque não existe uma certificação para day trade. Você pode simplesmente abrir uma conta e você sair operando. Diferente de você como gestor. O CGA é uma certificação e ele consegue filtrar quantas pessoas de fato estudaram e se elas estão preparadas. E isso não quer dizer que todo gestor vai ter sucesso. Vamos considerar aqui também que isso não significa, mas ele tem o mínimo de conhecimento e o mais importante é isso, é para ele não quebrar, para ele não fazer besteira. Então a primeira coisa que precisa ser ensinada quando a gente fala em day trade é a gestão de risco. Qual é o dinheiro do day trade? O dinheiro do day trade não é você vender a tua casa, né, vendeu a mãe, papagaio e periquito, colocou na bolsa e vai operar day trade enlouquecidamente sem ter nenhum conhecimento. Então o day trade ele tem sucesso desde que você tenha aprendido e desde que você tenha uma gestão de risco.